Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal começar a entrar para a gente começar. Sejam bem-vindos. Natália, Clarissa, seu Humberto, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou convidar a Tatiane para entrar. Deixa eu ver se eu convidei certo. Isso. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Tati, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vinda Obrigada, à nossa obrigada pelo convite. live. Bom, gente, então dando continuidade à nossa série Covid-19, o que muda para o profissional da saúde na prática e nos processos de biossegurança durante pós-pandemia. Nós estamos vindo, na verdade, falando muito sobre temas técnicos, né? E a gente agora vai partir um pouquinho para o lado psicológico. A gente trouxe vários temas técnicos para a área da saúde, para o profissional da saúde, de como enfrentar, tanto na área de odontologia, da área hospitalar, na área da beleza, na área da oftalmologia, e agora a gente vai cuidar um pouquinho do profissional, né? Da pessoa profissional. Então a gente, por conta disso, o tema dessa live é o enfrentamento no aspecto psicológico do profissional da saúde frente à pandemia. Nós convidamos a doutora Tatiane Costa, que ela é psicóloga junguiana, especialista em saúde pública, tem bacharel em psicologia pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, pós-graduação em saúde pública com ênfase em saúde da família pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, e é minha amiga querida, que aceitou o convite prontamente, e a gente está super ansioso por essa live, porque é uma coisa diferente do que a gente tem visto por aí. Né? A gente tem abordado muito, como eu disse no começo, a parte técnica, só que a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Então, Tati, por favor, se apresenta. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Bom, já agradeci, mas eu vi que algumas pessoas estão entrando, então eu quero agradecer novamente a oportunidade. É, é uma conversa de amigas, mas num outro lugar, né? Eu acho que é de antemão avisar que aqui o objetivo não é uma verdade absoluta, mas é um pouco dividir o que a gente tem visto enquanto profissional da área da saúde acontecendo nesse durante pandemia, né, que a gente está vivendo, nesse nosso novo normal, no novo ritmo das coisas, né? Então, o objetivo é a gente criar talvez uma reflexão um pouco nas pessoas que estão assistindo, para que elas talvez se identifiquem com algumas angústias que estão sendo pertinentes para esse momento, né? Ou de alguém próximo, talvez. Sim, a gente até falou assim do profissional da área da saúde, mas eu acho que todo mundo está passando por esse processo, né? Claro que o profissional da área da saúde é um pouco mais exposto, muito mais exposto, mas esses conflitos psicológicos todos estamos tendo, né? Então a gente vai começar falando sobre isso. Então, o pessoal que trabalha na área da saúde geralmente já é mais estressante trabalhar com a área da saúde, lidar com essa coisa de vida e morte o tempo todo. A gente lida com o paciente ali no momento mais crítico, no momento que ele está mais debilitado. A gente não só quem lida diretamente com o paciente, mas agora o pessoal também que processa esse material, que cuida toda da parte estrutural do atendimento, né? E normalmente esse profissional ele tem ali um plantão estressante durante o dia, mas quando ele sai de lá, ele tem válvulas de escape. Né? Então a gente costuma falar que deixa o plantão lá dentro do hospital e vem para dentro, vai para casa. Então você tem um dia mais difícil, mais corrido, mas aí você pode no final de semana encontrar os seus amigos para beber alguma coisa para quem gosta. Você viaja com a sua família, você vai, enfim, no cinema, passear no shopping. E com essa pandemia a gente viu a carga profissional triplicar, você não ter mais nenhuma válvula de escape, porque tudo foi tirado.
e você tá ali no meio do olho do furacão, né? Porque tudo tá acontecendo com você. Então, assim, claro que a gente sabe que não tem uma resposta pronta para isso, mas algumas dicas de como esse profissional poderia dar uma aliviada para que ele possa tentar manter a saúde física, porque a gente sabe que o emocional atinge diretamente, e o emocional, que agora eu não tenho válvula de escape. E aí, como é que eu faço? O que eu tenho visto e pensado um pouco através dos profissionais que eu venho atendendo, Li, é que, de fato, essa pandemia ela veio para tirar a gente de uma zona de condicionamento, de como um pouco as coisas estavam sendo, e aí, naturalmente, mexeu nos nossos hábitos e nas nossas válvulas de escape. De modo geral, é como você mesmo já citou. Nós tínhamos as nossas idas aos bares, nós tínhamos os nossos passeios, nós tínhamos as nossas relações, nós tínhamos as nossas amizades, nós tínhamos a nossa ida até o ambiente de trabalho, se a gente for pensar, onde é inegável que existe uma construção de relação, e com esse isolamento, obviamente, isso tudo caiu por terra, né? A gente ficou realmente impedido disso. E eu acho que aí vem um grande convite realmente para que a gente procure encontrar em nós esse. Aí eu acho que sai dessa questão da válvula de escape, mas eu acho esse algo para se segurar, mas é interno. Então a gente sai dessa busca de auxílio externo, que eram essas válvulas de escape, e eu acredito que a gente tenha que passar a buscar esse alicerce, essa estrutura para realmente nos segurar nesse momento internamente. É doloroso. A gente vê pessoas que entraram num processo de sofrimento nos três níveis, né? De fato, de um nível do leve, do médio ao grave, sim. Eu acho impossível não ser afetado de nenhuma forma. De modo geral, eu entendo que por nós estarmos dentro de um contexto mundial do que vem acontecendo, alguma parcela irá chegar em nós individualmente. Então, eu não consigo pensar nesse momento em válvulas de escape. Eu realmente convido as pessoas a fazerem os seus processos, cada um no seu tempo, cada um da sua maneira. Eu acho que é o momento de questionarmos de modo muito sucinto algumas questões. Então, por exemplo, até saindo um pouco dessa questão da base psicológica, mas também ainda falando dessa questão da base psicológica, nós inclusive fomos impedidos de atuarmos dentro das nossas religiões, dentro dos nossos locais públicos. E aí eu convido as pessoas, inclusive, a gente sempre ouviu que a gente tinha que fazer isso também no nosso lar, no nosso ambiente pessoal e particular. Então, eu acho que é através do processo de autoanálise, é um processo terapêutico, é um processo religioso que também é um processo terapêutico também. Eu acho que é um processo das nossas relações que também deveriam estar sendo terapêuticas, né? Os encontros de amizade, os encontros familiares que nos levassem a algum lugar, a alguma construção. Eu não consigo pensar em válvula de escape. Eu acho que a gente realmente é chamado para dentro para ver a nossa estrutura, para olhar para isso. Ah, ótimo. A gente tinha comentado um pouquinho pela manhã que assim o profissional da saúde ele já é um profissional que é extremamente afetado Sim, pelo burnout, né? Que para quem não sim. conhece é a síndrome do esgotamento profissional. Então esse grupo de profissional, juntamente com professores e policiais, eles são os três grupos mais afetados hoje, né? Há já algum tempo. E nessa frente a essa pandemia, frente a esse cenário, você acha que as pessoas elas podem piorar isso ou elas podem desenvolver talvez alguém que nem tivesse ou que isso propicia a esse tipo de síndrome ou não? Seriam situações diferentes de um mesmo psicológico, mas que não entraria nisso. Eu entendo que o burnout ele é um processo que vem a longo prazo, né? Eu não imagino que ele chegue, se a gente for pensar no agravamento de tudo isso de março até esse momento, né, onde nós estamos.
eu acho que as pessoas foram recebendo sinais anteriormente. Se a gente for pensar um pouquinho nos sintomas, eu acho que começam com alguns sintomas emocionais. Eu não consigo dizer um pouco a ordem, né, em termos de emocional e físico, mas eu acho que tudo muito misturado. Então, dores de cabeça, eu acho que essa questão da insônia, eu acho que essa questão dos problemas estomacais, essa questão realmente de dores na coluna, todas essas questões elas foram chegando antes. É que a gente vive numa sociedade que esse termo resiliência, que eu acho que eu tenho visto muito ao longo do último ano, ele é um negócio também que atrapalha, né, em muitos momentos, porque eu acho que ele tira da gente, em muitos momentos, o direito de sentir dor, né? Você não pode reclamar, você tem que suportar, você tem que aguentar, e eu acho que é isso. O seu corpo tá ali te contando algumas coisas, é, seu emocional, as suas dores também, através dos seus sentimentos, estão ali te contando algumas coisas e você tem que suportar, porque é isso que a sua geração, é isso que o mercado pede para você. Eu acho que assim, a pandemia ela é uma oportunidade para desvendar algumas coisas que já estão lá, alguns monstros que de fato já estão habitando os nossos lugares, as nossas casas. Eu tenho visto pessoas relatando que a pandemia foi uma oportunidade para reavaliar muitas coisas na vida. Então, eu tenho profissionais que realmente descobriram que querem mudar de área, eu vejo profissionais da área da saúde que, inclusive, que se sentem muito mais recarregados, né? Estão cansados, obviamente, fisicamente, estão cansados, obviamente, emocionalmente com tudo isso, mas estão muito, muito felizes num certo lugar de estarem desempenhando isso. Então, eu acho que o burnout, eu acho que a gente tem que estar atento aos sinais que a gente vai recebendo ao longo do tempo. E a gente tem uma tendência a, acho que meio que bloquear em nós essas possíveis falhas, né? Porque o burnout, essa coisa do out, é a pane. E eu acho que a gente não quer, não evita, né, entrar nisso. Entendi. Às vezes a gente vai deixando passar pequenos sinais, né? E sintomas. Aí tem uma dor de cabeça, fala, é porque eu mexi muito no celular hoje, é porque meu colchão não tá bom, né? Aí tem uma dor de estômago, dá dor de estômago, é porque eu comi alguma coisa, eu não me alimentei bem, e aí a gente vai vendo as pessoas cada vez acumulando, 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 e aí quando acontece alguma coisa extrema, que é o caso da pandemia, ou pode ser, acho que N outras situações, né? Pode ser um problema num relacionamento, pode ser a perda de um ente querido, e aí aquilo tudo que estava sendo represado, de repente, vem de uma vez, né? A gente vem comentando que a pandemia, ela vem para mostrar nossas falhas, né? Então, na parte Sim, técnica, ela deixou muito gritante que o planeta não estava pronto para isso, né? A gente conseguiu ver em cada local aí tudo que teve de problema, né? Então, os pontos falhos em cada nação, trazendo para a área técnica, a gente evidenciou os problemas que a gente tinha em relação ao uso de EPI, que era inadequado, a instalação, que era inadequada, a nossa deficiência em relação a equipamentos para processamento do material. E eu acho que isso, levando para a área psicológica do ser humano, não vou nem colocar aqui como só profissional, mas a gente vê que as pessoas elas estão chegando no limite delas. Então, as coisas têm sido bem complicadas, acho que por conta disso, porque tá jogando na nossa cara tudo que a gente tinha de falha, tudo que tinha de erro, né? acho que na verdade, né, se a gente for pensar, Lilian, a gente vive numa sociedade que prevê todos os riscos e mantém e faz de tudo para manter tudo sob controle. E a pandemia veio exatamente para tirar todo o nosso controle, toda a nossa estrutura. Então eu acho que é isso. O que que eu entendo que eu fazia enquanto né, enquanto humano, enquanto indivíduo? Eu ia buscar o máximo de estruturas externas para me trazer esse conforto interno. Então, internamente poderia estar um caos, mas aí eu estruturava, então eu fazia um orçamento
familiar, de longo prazo. Eu criei planos para esse ano, então, bom, chegou o final de ano, Réveillon, férias de julho, eu vou para tal lugar assim, desse jeito, eu vou ter o meu trabalho dessa maneira, de tal maneira. Não, esse ano eu vou, sei lá, perder tantos quilos. Então as pessoas estruturaram alguns planos, como acontece todo começo de ano, até que em março, né, a gente vem com essa pane mundial, se eu for colocar assim, que realmente diz pra gente que não, agora é o momento que vamos parar e introspectar. E aí é o caos. E aí para nós vira realmente um descontrole total, né? Você acha que o problema todo é essa perda de controle que as pessoas têm? Essa Acho. falsa sensação de controle, eu me incluo nisso, né? Que a gente acha que a gente controla alguma Todos, coisa. todos nos incluímos, eu acho que nós mulheres, principalmente, a gente se forma através do ganho de controle, né? Desde né, da década de 60, 70, a conquista da pílula, o controlar, inclusive, o que tem de mais feminino no mundo, que é se eu vou engravidar ou não. Então, é isso, né? Nós mulheres somos controladoras desde de sempre. Sim, eu acho que é a perda do controle. É, eu acho que a gente precisa de rotina e eu acho que a gente precisa de algumas estruturas para ter segurança. E a pandemia vem tirando isso. A gente não tem segurança, a gente não sabe quando vai acabar, como vai ser, de que maneira vai ser. Então, isso eu acho que é o que angustia nesse momento. Por falar em segurança, agora, graças a Deus, parou um pouco isso, mas a gente, no começo da pandemia, a gente teve relatos de colegas que tiveram problemas, tanto de agressão física, agressão verbal, né? De tipo, tô indo trabalhar e de ser impedido de, por exemplo, entrar no transporte público com medo, por conta da população que tinha medo desse profissional passar contaminação. E em alguns casos que se chegaram a vias de fato de profissionais serem agredidos fisicamente, né? Isso num cenário que o profissional ele já está exposto, ele já está num estresse de que eu estou correndo risco de me contaminar, eu estou correndo risco de contaminar a minha família. E ainda ele tenta fazer a profissão dele. E ele não consegue, porque ele é impedido pela própria sociedade que vai na janela e o aplaude, o acende a luz e bate panela. Só que na hora que eu vejo esse mesmo profissional que está ali para subir no mesmo ônibus que eu o impeço. Você acha que essa situação pro profissional, como que a gente lida com uma agressão assim, né? Porque a gente entende, né, que a gente vive numa sociedade que a gente tem o direito de ir e vir e de exercer as nossas profissões, contanto que legais, com segurança. A gente está fazendo para pessoas que a gente não conhece e aí a gente é agredido ainda assim, né? Claro que eu não passei por isso, mas eu me coloco junto do profissional da saúde. Como enfrentar isso? É interessante se a gente for pensar, né, Li, que a gente busca tanto equilíbrio, né, na vida, nas coisas, só que a gente vive numa sociedade de extremos, né? Então, é como você falou, o profissional da saúde num dia ele está sendo ovacionado através de luzes e bater panela e tudo nos prédios, o que eu acho muito justo. Eu acho que é a perda do controle de uma área que sempre é muito desvalorizada, desde o momento de formação até mesmo a hora de entrada desse profissional, onde a gente de fato vai pensar na remuneração desses profissionais. E aí você vê esse momento de pane mundial, onde esse profissional é muito reconhecido. Só que aí a gente pensa que, como extremo, o outro extremo disso é totalmente. Ele é valorizado por um lado, ele é reconhecido por um outro lado, ele é um grande risco. Então, ele torna-se aquele profissional, em um determinado momento, a personificação do medo, né? Do risco, do perigo, daquilo que, no final das contas, se a gente for pensar, é uma coisa que eu carrego em mim, né? Quando a gente, né? Que eu acho que é uma outra coisa. É,
o lidar constante com a possibilidade da morte, que eu acho que foi isso um pouco que a gente viveu durante essa pandemia, né? Onde é que está o vírus, quanto eu posso me precaver, de que maneira eu posso evitar essa coisa o tempo inteiro da morte, assim. E se a gente for pensar, isso é um dos temas que mais angustiam o ser humano, mas a gente convive com ela o tempo inteiro. Então, a gente passa por diversas mortes ao longo da nossa vida, se a gente for ver, né? Pensando em começo e final de um processo. E esse profissional da saúde, ele ficou muito carregado desse símbolo, eu entendo, nesses últimos meses, durante essa pandemia. Eu fico realmente pensando que individualmente as pessoas precisariam entender que esse processo é seu, é uno, ele é individual. As pessoas precisam entender até que certo ponto não existe também um novo chamado para que algumas questões pessoais precisem morrer, né? Eu entendo sempre que tudo isso que é carregado de emoção seja uma emoção positiva, mas também seja uma emoção que a gente entenda como negativa, como uma aversão, como uma agressão, a gente está falando, no final das contas, de um mesmo lugar, de um excesso. E o excesso é algo que transborda, então é algo que poderia estar só em mim e aí transborda de fato para o outro, né? Ao ponto de o outro ser uma continuação minha. Então eu fico pensando sempre que esse medo da morte que o outro, que esse profissional da saúde está me trazendo, no final das contas está falando de um processo de um medo de morte meu, sabe? É lógico que a gente não vai entrar em nenhum tipo de ideologia, a gente sabe que precisa tomar os cuidados, a Covid é real, não, ninguém está aqui para falar sobre para estar isolado, não é para estar isolado, mas a gente precisa entender que é algo que a gente vai conviver por muito tempo ainda, sem um período pré-determinado. E hoje a gente, dentro da área da saúde, dentro da área das emoções psicológicas, a gente até visualiza uma descida nessa curva da contaminação, do equilíbrio, né, da convivência em termos dessa convivência com a Covid, mas não dos sintomas e dos efeitos que vai trazer para nós. Então, a questão emocional, ela é uma subida que a gente não tem uma perspectiva de quando é que vai minimamente se equilibrar, né? Que vai entrar numa coisa linear. A gente sabe que, por extremos, esse profissional, da mesma maneira que ele saiu desse lugar de herói, eu acredito que também que ele vai sair desse lugar de vilão, onde ele é o portador desse vírus, né? E de uma certa maneira isso vai voltar para o individual de cada um. E esse medo da morte, o profissional, ele tem não só. Eu acho que para o profissional da saúde é uma coisa muito real, é uma coisa muito palpável, né? Porque a gente vê, por exemplo, eu conheço pessoalmente, eu só conheci uma pessoa que faleceu de Covid em toda essa quarentena, né? Desde que começou o processo. Mas eu conheço várias pessoas que, assim, tiveram colegas de plantão que perderam a vida por causa do Covid. Pessoas que estão ali trabalhando e que perderam um familiar muito próximo, o pai, a mãe, um primo, enfim. Então, assim, eu acho que o profissional, ele lida com a morte no dia a dia, mas é uma coisa muito ali, né? Tipo, não que o profissional não se compadeça, não se humanize em relação às perdas, mas no dia a dia a gente tende a ficar mais frio, né? Então você tem um outro caso que realmente você se identifica, que você fica mais triste, mas às vezes num plantão você tem 3, 4 óbitos. Imagina se você parar para chorar, talvez em casa, quando você entra no chuveiro e tal, você chora, mas não isso. E eu acho que essa pandemia é isso, né? Você entra no hospital, você vê gente morrendo o tempo todo, aí você sai na rua, você vê gente morrendo, e aí você vai para sua casa, às vezes tem alguém na sua família que morreu por causa disso, né? Então, eu acho que são esses exageros, né, que a pandemia joga pra gente, que acaba dando todo esse medo que a gente tem da morte. Na verdade, a gente lida com a morte o tempo todo, como você disse, mas não é uma coisa que a gente pensa o tempo todo, né? A gente até estava comentando um pouco antes de começar que as mortes não pararam por causa do Covid, e as pessoas não morrem só de Covid,
né? Então as pessoas morrem de Sim. doenças crônicas, as pessoas morrem de acidentes, as pessoas morrem assassinadas, porque assim, ninguém nunca mais ouviu falar num assalto, mas eu duvido que acabaram os assaltos, né? Então assim, agora a gente fala o tempo todo de Covid, 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 então eu acho que isso também é uma coisa que é complicado, você não consegue desligar, você mantém isso 24 horas por dia. Eu mesmo sou uma pessoa que eu parei de assistir, de ler tudo, porque eu não tinha mais psicológico para lidar com isso, né? Então, realmente, eu me coloco no lugar do profissional que está lidando com isso no dia a dia, né? Eu acho que sim. E outra coisa que eu penso muito, Lilia, é que o profissional da saúde ele tinha uma desde a nossa formação, a gente já vê desde o começo que assim, você vai ter que lidar com a doença, você vai ter que lidar com a morte, a gente já vem ali meio que condicionado a criar algumas barreiras e alguns mecanismos que aí cada um vai achar o seu para de fato lidar com isso. A grande questão é que a Covid vem, a pandemia vem e ela exacerba, né, exacerba isso, ela deixa uma potência realmente no nível maior. E provocando o profissional da saúde a ir para um isolamento. Então a gente precisa também lembrar de profissionais que ficaram numa questão de praticamente moradia contínua dentro dos hospitais, dependendo da região onde eles estavam, isolados da família, então não podiam ver seus familiares, não podiam, não, a gente não está podendo ver os nossos amigos, eles menos ainda. Então eu acho que houve um agravamento. Então eu ouvi relatos de alguns profissionais que já estavam, em teoria, habituados a lidar com isso, né, com a doença, com a morte, falarem de crises importantes que eles tiveram durante esse isolamento. E aí eu até achei interessante numa conversa que eu tive com um profissional na semana passada, ele dizia assim, eu tive uma experiência interessante de ansiedade, que eu nunca imaginei que eu ia ter que passar, que eu ia passar por isso, né? É, é interessante isso, né? Eu acho que é também, acho que a parte é aquele momento que talvez o profissional da saúde ele lembre da parte que é necessário humanizar-se dele, né? De que sim, ele tem limites, sim, ele também sente dor, sim, ele também cansa, sim, tem algumas partes dele que vão ser sensibilizadas com isso, né? Às vezes as pessoas acham que porque nós somos profissionais da saúde, a gente tem condições de lidar com tudo. E não. Eu acho que cada um de nós sabe qual é deveria pelo menos saber qual é o seu limite, né? Eu, pessoalmente, já sei até onde eu posso ir e não tenho problema nenhum de pedir ajuda para um outro profissional ou de realmente dizer esse ponto para mim não dá, né? Porque eu acho que o dia que eu for uma máquina constantemente fazendo algo, eu acho que realmente acabou o sentido do cuidar do outro, né? Que é a base da saúde. Falando nisso de se isolar, a gente viu aí, eu fico pensando assim, né? Eu não tô mais na assistência, né? Então, quando começou toda essa campanha do Fique em Casa, né? Quem trabalha, por exemplo, a gente Não suspendeu está na as assistência visitas social, médicas. né? Desculpa te cortar, não está na assistência profissionalmente, né? Isso, na Porque sempre assistência. tem aquele. Você sabe que você é enfermeira? Olha, tem sempre aquelas perguntas que vão para isso, né? Impossível. Sempre. Mas eu não estou mais assim, inserida no ambiente hospitalar, né? E assim, quando começou a pandemia do Fica em Casa, tal, a gente suspendeu todas as visitas, ficamos dentro de um ambiente controlado. Então, assim, a nossa empresa não parou porque a gente trabalha com insumos, né? Então não tem como parar, mas tivemos todo esse aporte da empresa de higienizar tudo, manter o ambiente o melhor possível, enfim. E a gente viu N outras empresas também que poderiam fazer home office, então fecharam e as pessoas realmente ficaram dentro das suas casas protegidas. E o profissional da saúde, ele nunca teve essa opção, né? Ninguém nunca perguntou para ele se ele queria continuar ali se expondo todo dia, indo para a rua, pegando condução, chegando no hospital, no ambiente hospitalar, trabalhando o dia inteiro. Mas ele teve que fazer. Você acha que isso pode causar no profissional como indivíduo uma sensação de estar à margem da sociedade? Tipo assim, todo mundo pode fazer
fazer isso e eu não posso, né? E aí eu acho que nesse ponto você já não raciocina mais não raciocina mais no ponto de, mas eu escolhi essa profissão, é a profissão que eu amo. Você acha que isso pode também ter esse lado e o que isso também poderia afetar no emocional que já vem abalado? Eu entendo que sim, Lilian, principalmente porque se a gente for parar um pouco para analisar, a gente sempre entendeu que profissionalmente a gente ia ter algumas coisas que a gente não ia poder escolher na nossa profissão, né? Então, por exemplo, se você pensar num profissional da área da saúde, finais de semana é um luxo para algumas, né, vertentes. Então, não dá para eu escolher final de semana, não dá para eu escolher algumas coisas. Quando a gente fala de uma questão de uma pandemia, onde a gente vê naturalmente as pessoas mais desgastadas, né? Então, eu posso estar fazendo a mesma quantidade de horas, o mesmo tipo de trabalho, mas por todas as medidas de segurança e de cuidados que eu tenho que tomar, então é álcool gel, é máscara, chega alguma coisa da rua, todos esses cuidados, esses artefatos que eu tenho que ter para me proteger, isso causa um desgaste na gente. E eu ter que ir para a batalha, eu ir realmente para o fronte desgastado do que eu estou, é realmente o fim, assim, realmente uma automutilação das minhas emoções muito grande, né? Muito, muito, realmente muito forte. Pensar em saída, pensar realmente eu acho que o que na verdade que você me perguntou foi a questão de reavaliação da área. Eu acredito que sim. Eu acredito que é um processo que tornou-se inevitável. Eu duvido que nenhum profissional de saúde questionou a sua formação e a sua escolha nesse processo que a gente está vivendo agora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é um processo que talvez a pessoa tome uma decisão nesse momento, porque ainda se espera ansiosamente pelo fim, né? Então, eu acho que para alguns profissionais é mais garantido que eles estejam numa busca de um mecanismo, vou fazer mecanismo, então acordo, levanto, vou, trabalho, fico lá no trabalho, fico num hotel próximo, tiveram algumas ações de hotéis próximos aos hospitais que começaram a receber esses profissionais para eles não se deslocarem tanto. Eu acho que talvez para não entrar de fato, nessa introspecção e nesse processo de decisão. Eu me preocupo, na verdade, com o depois, Lilian. Depois que. Isso, sabe aquela coisa de que a gente tá num automático, trabalhando, e aí a gente entra de férias e fica doente? Eu fico pensando no depois, quando essa coisa se estabilizar, se tudo der certo, a gente ter uma vacina ou um alto nível de imunização da população, o que é que vai sobrar desse profissional, sabe? Isso é um pouco do que eu questiono, assim. E aí, em contrapartida, a gente vê, eu tenho notado um crescente afrouxamento do isolamento, né? Claro que isso é uma coisa imposta, né? Até porque a gente sabe que as coisas precisam voltar, ninguém consegue ficar tanto tempo parado, fechado, enfim. Mas é aquela história, não é porque o shopping abriu que eu tenho que ir no shopping, né? A ideia de abrir o shopping é caso alguém precise comprar alguma coisa, a economia precisa retomar, enfim, a gente vai. E o que a gente tem notado é que, assim, esses mesmos profissionais que faziam campanha do Fica em Casa, e entendam que eu não estou aqui julgando absolutamente ninguém, né? A ideia é entender mesmo o lado psicológico disso. Pessoas que faziam muita essa campanha do Fica em Casa, né? Precisa se cuidar, elas já não aguentam mais também. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Então, eu já vejo viajando, indo no restaurante, indo visitar a família, fazendo festa, enfim. Isso, eu até comentei com você que eu tinha lido em algum lugar, que eu não lembro onde, que a gente tem aí o nosso sistema de tensão, né? E aquilo ali fica ali, mas ele consegue ficar por um tempo, e aí
de duas uma. Ou eu entro no adoecimento, ou eu preciso baixar, né? Você acha que isso é uma fase natural? De tipo, ficamos sob tensão muito tempo e ninguém aguenta mais. Então agora a gente vai baixar isso. Então, essa flexibilização, não é que as pessoas perderam o medo porque isso está resolvido, porque a gente sabe que não, mas é uma coisa assim, eu não aguento mais, então vai ser o que tiver que ser e eu vou retomar minha vida. Tem algum nome psicológico para isso? Não sei se você acha se deu para entender o que eu quis dizer. Deu sim, Lilia. Você até tinha citado anteriormente o quanto você optou pessoalmente por não ver algumas informações, né? O quanto isso estava te desgastando, né? Eu também tive que tomar essa atitude pessoalmente. Aquela coisa, sabe, de que a gente ficou no começo da pandemia parado na frente do sofá, vendo todos os jornais possíveis que falavam da manhã até a tarde, entrando no almoço, né, à tarde, almoço, jantar, falando realmente dessa questão e quais eram as pesquisas, quais eram as perspectivas em relação à pandemia. Também tive que fazer esse processo não é alienar, né, mas talvez ir fazer outras coisas é, em prol desse tempo que está aqui existindo comigo, eu comigo mesma, e tive que pedir para alguns pacientes também fazerem isso. Então, as redes sociais hoje, elas também precisam ser usadas com cautela, elas precisam ser usadas com parcimônia, tendo muito em vista o desgaste físico de um energético físico que a gente está começando a ter realmente, né? Até porque a gente está muito fechado e muito disponível para isso. Então, isso obviamente vai nos sugar mais. Quando você fala nessa, eu acho que a gente, assim, se a gente for pensar em algumas pesquisas que foram feitas ao longo dos anos, nessa coisa de isolar o indivíduo, eu acho que o indivíduo ele não serve para ficar isolado por muito tempo. A gente precisa dessas relações, a gente precisa disso. E não só por isso que as redes sociais entram muito bem nesse sentido, né? Hoje o celular ele se tornou uma continuação minha, né? Em muitos momentos ali, para realmente extravasar estresse, né? Essa ansiedade que está realmente muito alta na população. Eu entendo que óbvio, a gente precisa respeitar o isolamento, como já dissemos, é real, a Covid a pandemia só que ao mesmo tempo a gente não tem uma perspectiva de segurança, essa é a verdade. Quando a gente pensa sobre a queda do nosso ideal de controle, nisso está a questão também de segurança. Não tem nada que garanta que o que eu vou fazer vai me deixar suficientemente seguro. Óbvio que existem medidas que vão me deixar mais seguro e elas devem ser adotadas. Então, eu devo realmente continuar higienizando as coisas que chegam de fora, eu devo realmente evitar determinadas aglomerações, eu devo, obviamente, evitar idas a hospitais e a vários lugares onde eu vou me pôr frente a isso. Mas eu entendo também que algumas coisas a gente gradativamente vai precisar repensar sobre a volta, com todas as medidas. Então, eu não sei, de repente, quanto tempo eu posso ficar sem ver o meu filho, por exemplo, né? Eu pensando como profissional da saúde, eu estar desde março sem ver o meu filho, né? Como é que, de fato, quem aqui de nós pode de fato julgar isso? Né? Porque muitas famílias, o que aconteceu? O profissional ficou aqui e foram. Porque o interior foi muito essa válvula de escape, né? Para algumas pessoas. Então, as pessoas foram, suas famílias foram para o interior e você ficou aqui na cidade tendo que trabalhar, vivendo essa realidade. E aí? Até quando você vai ficar sem ver o seu filho, sem ver a sua esposa, sem ver a sua família? Né? Eu vejo pessoas que, na verdade, estão pedindo muito
para contrair o vírus, para de fato já se livrar disso, né? Por mais que a gente não tenha pesquisas que garantam nada, mas minimamente uma segurança, porque no fundo, o que o ser humano quer é isso, se sentir mais seguro. Com certeza. Então, eu entendo que existem medidas de segurança, existem lugares, então já existem clínicas, já existem atendimentos. Eu estou com alguns atendimentos já presenciais, não são a maioria. Uma grande parte dos meus pacientes ainda estão de modo remoto, mas alguns me pediram para voltar e eu também sinto que o processo é, de uma certa maneira, prejudicado a mesmo via online. Então, precisa dessa coisa de ir para o ambiente é meu ambiente, então o paciente entra no meu ambiente, que é um ambiente que ele vai ser acolhido, e eu acho que tem pessoas que estão precisando ser acolhidas nesse momento. Tudo é muito simbólico e a gente nesse momento é complicado falar isso porque fica muito que até a gente conversou hoje de manhã, fica muito condizente com a atuação do governo atual, né? E de maneira nenhuma a gente não está aqui para dizer que não vamos sair do isolamento, é para todo mundo sair para fora, né? Redundante, né? As coisas. Todo mundo sair. Mas eu acho que a gente precisa avaliar individualmente até onde eu aguento. E sem julgamento de valores. Eu acho que não é lugar de ninguém agora estar julgando a escolha do outro. Sem dúvida. Bom, a gente tem umas perguntas aqui que o pessoal mandou, tá? Então vamos lá. Como as instituições podem auxiliar os seus profissionais do ponto de vista da saúde mental neste momento? Tem algumas empresas com atitudes bem legais. Eu tenho visto algumas empresas, por exemplo, de comércio, que eles montaram uma rede de apoio mesmo. Então, tipo, quase um 0800 que as pessoas ligam e vão lá e falam tudo. Eu também vi profissional realmente da área da psicologia doando o seu tempo para pessoas que não têm essa possibilidade. Tem instituições aí que fazem isso constantemente antes pandemia e continuaram e vão continuar com esse trabalho realmente de doação de apoio. Eu vi as empresas de modo geral olhando para isso. Eu vi uma grande empresa de comércio, eu vi também um dos bancos que realmente se posicionou de modo muito efetivo nessa pandemia, também criando essa rede de apoio de saúde mental. Eu acho que é da vazão para que o outro fale. O outro, na verdade, o que ele precisa em muitos momentos é só saber que eu tenho alguém para ouvi-lo, né? Então, nesse ponto, tiveram empresas assim que fizeram isso. Que loucura, né? A gente precisar de coisas tão simples e tão banais que a gente não dava atenção, né? Que era o toque, que é o conversar, que é o encontrar a família. Tem muita gente que está em home office e está sentindo falta do contato do profissional, né? Que tem o lado Não, bom do home e office. desculpa, Lilian, agora eu tô assim, essa pergunta que foi feita, eu posso te dizer o que não fazer, que é confundir home office com trabalho abusivo, como teve muita gente muitas empresas que colocou o seu profissional em casa, mas aí tem profissional trabalhando até 9, 10 horas da noite, né? Porque assim, tá em casa. Não. Né? Então, assim, até porque a gente não tem uma legislação que valide hoje essa questão do trabalho home office. Então, tá meio terra de ninguém, a verdade é essa. Eu posso te dizer o que não deve ser feito. As leis trabalhistas, elas devem continuar sendo mantidas, independente de onde eu estou. Se eu estou no escritório físico ou se eu estou dentro da minha casa. Né? A gente precisa lembrar que eu estou dentro da minha casa, mas meu filho tá sem aula, eu tenho que adaptar essa casa para de repente para mim, para o meu marido, que também tem o trabalho dele para fazer, e aquele ambiente que era doméstico, que eu mal frequentava, que eu acho muito interessante lembrar isso, ele virou meu ambiente de trabalho. Então, né, o que a gente estava conversando hoje, assim, eu mesmo comecei a atender remoto, né, online. Eu nunca pensei que eu tinha que ter uma cadeira adequada para isso, né? Porque eu não fiz minha casa para isso.
Agora, você tem que ter uma cadeira ergonômica para isso. Aí as empresas vão, liberam as cadeiras delas para as pessoas levarem para casa. Então, isso eu sei, né? Isso também é cuidar um pouco da saúde mental, que é cuidar dessa questão física, do conforto do seu funcionário. Agora, eu posso te dizer do que não fazer, que é realmente uso abusivo do WhatsApp, que a gente vê muita empresa realmente tomando isso como medida totalmente inadequada. Eu acho que essa coisa do trabalho é absurdo, porque aí o que algumas empresas fizeram? Metade do quadro entra de férias, outra metade trabalha. Então, essa outra metade que trabalha, seja, é o fim dos tempos, né? Assim, vamos dar conta de tudo. Eu acho que é algumas coisas que a gente precisa pensar no quanto o abuso trabalhista ele fica muito implícito, sabe, nessa crise também. É, é isso aí. A gente vê, por um lado, as empresas disponibilizando muitas benefícios, né, assim, para o pessoal, e o home, ele vem agregar sim, mas tem o lado negativo do home office, né? Então, tem esse isolamento do profissional, você não tem mais aquela interação, aquela troca que muitas vezes você tem num café, no momento que você sai para Sim. almoçar, né? E depois você tem todo esse problema também da parte trabalhista, de saber o momento de parar. Às vezes você quer mostrar serviço porque você está home, né? E não quer achar que as pessoas pensem que você não está trabalhando, que você não está fazendo, e você acaba fazendo muito mais Sim, do que você faria se estivesse no escritório, por exemplo. sim. Então vamos lá, tem outra. E os profissionais da saúde que não tiveram esse preparo que você comentou lá atrás, que quando a gente entra, a gente vai estudar na área da saúde, a gente já tem meio que preparado, tipo, eu vou lidar com a Sim. morte, eu não vou ter fim de semana, eu não vou isso, eu não vou aquilo, que as pessoas comem nosso cérebro na faculdade, né? Parece que quer que a gente desista do curso da metade, né? Metade do povo desiste. Então, Sim. não tiveram esse preparo em conviver com a morte, como, por exemplo, os recepcionistas, os administradores, tendo sofrer mais nesse momento. Como que a gente dá suporte para esse profissional que ele não é considerado o profissional da área da saúde, mas ele está diretamente envolvido ali? É o recepcionista, é o cara da higiene, é o cara sei lá, o assessorista, enfim. Como que a gente dá suporte para essas pessoas também que não tiveram esse preparo que a maioria dos profissionais tiveram? Na verdade, quando começou todo o reconhecimento para a área da saúde, num segundo momento também olhou-se para esses profissionais, né, que também não tiveram a opção do isolamento. Eu achei bem interessante nesse sentido. Eu vi, na verdade, um movimento muito cada um na sua pequena comunidade, as famílias fazendo, as famílias que eu digo que engloba amigos também, sabe? As pessoas muito cuidando do seu grupo, do seu clã. E é interessante, né? Até porque quando a gente se isolou, a gente e muitas pessoas se isolaram em grupo, né? A gente pegou a nossa famíliazinha, se fechou e tipo, tô me resguardando e vamos nos cuidar uns dos outros, que também eu achei um movimento bem interessante. Eu vi esse movimento de cuidado assim, dessa forma. Dessa coisa mais caseira, né? Disso sendo. As empresas, elas efetivamente fizeram as medidas de segurança, né? Elas seguiram as normas da Organização Mundial de Saúde. Então, pediu-se inicialmente não use máscara, depois use máscara. Então, todo mundo bota máscara. Álcool gel, distância, álcool e aquele acrílico nos lugares. As empresas foram para a parte prática. Agora, esse cuidado, esse ouvir, esse afeto, né, que eu acho que é isso, né, porque a gente na pandemia tem um esvaziamento desse acolhimento, desse afeto individualmente. Isso foi feito no nosso clã, que aí eu volto pro clichê das redes sociais, que eu acho que também foi muito válido. Quem tá com você na pandemia é quem já estava antes, talvez a gente não viu, e que a gente de fato tem que manter para depois pandemia, né? Porque é quem cuidou da gente, é quem já estava ali antes para cuidar da gente. Certo. É na hora do aperto que a gente vê, né?
Sim, sim. O profissional que trabalha com medo, como podemos agir para que eles trabalhem mais em paz? As perguntas difíceis, né? De que medo, né, a gente tá falando? Porque assim, né? Ok, Covid. A gente precisa entender, Lilian, que, por exemplo, a Covid, ela é uma coisa comum para nós nesse momento enquanto sociedade. Mas ela tem um símbolo pessoal para mim, ela tem um símbolo pessoal para você. Então, se você tem mais pessoas de risco, você vai entendê-la de uma forma. Se eu moro sozinha, eu vou entender ela de uma outra maneira. Eu acho que esse medo generalizado ainda fala de questões individuais, ainda fala de questões pessoais. E eu acho que o medo não tem condições de ter disfarce. A gente tem que olhar para ele. Eu acho que a gente tem que buscar ajuda e cada um vai ter que encontrar qual é o seu lugar de ajuda. Eu não estou aqui para vender terapia, né, para as pessoas também, até porque eu falo para quem é meu paciente, quem é meu amigo, eu falo de terapia como paciente inicialmente, pelo meu processo terapêutico individual. O processo dos outros que eu acabo fazendo é incrível, mas surge a partir de eu estar bem também, de eu fazer os meus as minhas andanças, os meus processos de transformação. Esse medo tem que ser visto, ele tem que ser olhado. Ele tá ali, ele existe, e quanto mais eu ignorá-lo, mais força ele vai ter. Eu acho que as pessoas precisam individualmente se perguntar o que é que está me aterrorizando tanto. Sim, a Covid é real, a gente precisa respeitar uns aos outros no ponto de nos cuidarmos. Eu me cuido, você se cuida e eu cuido do ambiente para que nada saia ali dentro do que a gente pode controlar e prejudique um ao outro. Mas ainda assim, quando não é suficiente, a gente precisa ver de qual medo real a gente está falando. A gente precisa entender que algumas coisas vêm como um disfarce, para outras muito mais profundas. Estamos acabando, hein? Tá acabando. Tem mais uma pergunta aqui. Adaptação do homem, que tem que trabalhar. Homem, acho que vamos colocar homem, mas. Né? Adaptação do homem, que tem que trabalhar em casa, com os filhos o dia todo, com o cônjuge, 24 horas junto. Por que eu tô sentindo uma tensão assim na pergunta? Eu não tenho A esse pergunta tá um problema, pouco eu tensa, tenho né? escritório, né? Eu acho que a Eliane tá com um problema muito maior em casa, coitada. Não. Ele tá olhando Gente, aqui de uma longe. riqueza de detalhes incrível. Eu tô adorando essa riqueza de detalhes. Desculpa, Não, mas licença, abertura para esse essa teste. riqueza mesmo toda, eu não tô inventando, não. Não, eu tô realmente acreditando. Isso não tava pro. E são perguntas que realmente foram chegando. Gente, como lidar com isso? Como lidar Como com a lidar com vida, isso? né? Então, a pergunta é como lidar com a vida, uma vida que tem mudança de planos, que eu tenho que, de repente, olhar constantemente para a pessoa que eu escolhi para estar junto, que eu tenho que olhar para aqueles filhos que eu, naquele primeiro momento, eu não vou poder terceirizar educação, porque assim, a educação está continuando à distância, mas eu vou ter que estar ali minimamente como suporte. É, acho que a gente pode interpretar o contrário, né? Como lidar com a vida real? Difícil, É. difícil, né? Porque é a sua vida. Eu acho que cada um, dentro do seu isolamento, tá passando a sua realidade. Uma realidade que a gente, através das válvulas de escape, a gente pôde deixar um pouquinho de canto. E aí esse canto invadiu todo o espaço e agora a gente vai ter que olhar. Quem, de fato, tem condições de fazer um processo de melhoria na sua relação familiar, vai achar isso como oportunidade, né? A gente tá, assim, com todo respeito, a gente tá rindo, porque isso tá muito constante, essa pergunta, assim, né? As pessoas estão falando, infelizmente, muito de relações que acabaram durante a pandemia, né? Casamentos, que eu vi algumas amizades também que foram realmente afastadas, mas eu vi também relações que foram adquiridas durante a pandemia.
Eu vi pessoas que se reencontraram à distância. Eu vi pessoas que se conheceram, né? E estão tendo a oportunidade de não passar para aquele nível do encontrar fisicamente, mas está tendo que conversar, está tendo que construir de uma outra maneira. Então, eu acho que é pegar tudo isso que essa pessoa está relatando nessa pergunta e questionar se isso tá uma bagunça, né? Se eu tô colocando dentro de um contexto de bagunça, quando foi que eu deixei isso ser bagunçado? Quando foi que eu deixei que isso não fosse natural? Quer dizer que a minha família, essa estrutura familiar, ela só funcionava quando eu estava no externo, mas não é o objetivo dela, ela tem que funcionar dentro do interno também. Ah, mas tá muito. Então, mas será que não tá muito interno porque estava muito externo também? Então, acho que é algumas provocações que a gente precisa fazer individualmente, cada um na sua vida, né? Perfeito. Não poderia ter acabado melhor. Bom, gente, acabou. Foi uma hora que passou assim, ó. A gente nem viu passar. Tatiane, muito obrigada. Eu agradeço em meu nome, agradeço em nome da empresa, eu agradeço em nome dos profissionais que tiveram a oportunidade de ter aí um pouquinho de uma visão diferente, né? De um alento aí. Infelizmente, assim, quem entrou achando que ia ter uma resposta pronta, não tem, não existe resposta pronta quando a gente fala de indivíduo. Mas é bacana a gente dividir com as pessoas e que as pessoas entendam que elas estão sofrendo as mesmas angústias, né? Que a gente está todo mundo junto, apesar de o clichê, né? Mas estamos todos juntos, está todo mundo passando pelas mesmas situações. Bom, se despede, por favor. Muito obrigada. Eu quero agradecer a confiança, agradecer a oportunidade de poder estar falando de algo que precisa muito ser olhado nesse processo todo, que são as nossas emoções. Que cada um realmente se olhe, que cada um entenda que não precisa dar conta sempre, que as pessoas entendam que elas precisam pedir ajuda e que no fundo, por mais que a gente diga, mas eu não tenho para quem pedir ajuda, tem sim, sabe? Se você olhar com atenção ao seu redor, quando a gente se dispõe, quando a gente se predispõe à jornada, é, as pessoas vêm ao nosso encontro, né? Fazendo até eu acho que para finalizar, né? Quando a gente, por exemplo, pega o filme, né, que ficou super conhecido, né? Aquela cena do Senhor dos Anéis, o momento que se forma a sociedade, no momento em que ele assume que será o portador, naquele momento a sociedade é formada, né? Eu serei o portador, mas eu não sei o caminho. E aí os outros estão com ele. É isso, sabe? Então, se disponha a ser o portador em muitos momentos da sua dor, em muitos momentos do seu medo, em muitos momentos da sua dúvida, mas acima de tudo, que isso seja uma chave para a sua transformação também. Seja o portador da sua própria transformação. Ok, gente, muito obrigada. Eu vou encerrar, senão não vai dar tempo de gravar. Fiquem com Deus. Semana que vem a Obrigada, gente Tony. vai ter uma live, só que em parceria com a Speedgraph, tá? Então não vai ser na plataforma da CISPAC. A gente vai divulgar. Tati, muito obrigada. Uma boa Obrigada, noite para Ali. todo mundo que participou com a gente. Para Espero nós. que todo mundo tenha Gratidão. gostado. Até semana que vem, gente. Tchau. Beijo.